Oi, boa noite. Meu nome é Genice, sou professora da Faculdade Bezerra de Araújo e hoje a gente vai vai conversar um pouquinho com vocês sobre as práticas integrativas em épocas de pandemia. Meu nome é Genice, sou professora há mais ou menos de 20 anos da Faculdade Bezerra de Araújo, trabalho no SUS como enfermeira e coordenadora das práticas integrativas junto com a Ana Carla aí. Fala, Boa noite. Boa noite, meu nome é Ana Carla Alves, sou professora da Faculdade Bezerra de Araújo, há mais ou menos uns 14 anos, trabalho na docência há 18 anos, sou também terapeuta holística, acupunturista, trabalho com as práticas integrativas desde 2003, também trabalho na área de saúde coletiva e tenho mestrado na área de saúde coletiva. E nós viemos hoje bater um papo aqui, eu e a Genice, com o objetivo de ajudar as pessoas no enfrentamento da Covid-19. Eu vou aqui compartilhar uma tela para vocês, para a gente começar essa troca aí, né, Gê? De informações. Isso. Vamos lá. Bater um papinho. Isso aí. Então, assim, eu vou iniciar parabenizando todos os enfermeiros pela Semana Brasileira de Enfermagem, todos os enfermeiros do Brasil, e agradecer a oportunidade de mais um ano poder participar dessa Semana Brasileira de Enfermagem da Faculdade Bezerra de Araújo, dando a nossa contribuição, em especial, com as práticas integrativas e complementares. Agradeço a professora Maria José Bezerra de Araújo, a coordenadora Thaís, por essa oportunidade. E é uma honra estar aqui dividindo essa sala com a professora Genice. Gostaria também de colocar que a faculdade também oportunizou o laboratório de práticas integrativas e complementares. Esse laboratório ele é um projeto de extensão que já acontece na instituição há 2 anos, onde também traz oportunidades para os monitores, para alunos, né, graduandos de enfermagem, que são monitores desse projeto, onde nós atendemos a comunidade acadêmica, e também a oportunidade para os alunos da pós-graduação em práticas integrativas e complementares, no qual eu e a professora Genice somos coordenadoras desse curso. Só um minutinho. O tema desse debate hoje, ele vai trazer um pouquinho sobre práticas integrativas, né? Quais são as práticas que podem auxiliar na prevenção e recuperação da saúde dos profissionais que se encontram no enfrentamento da Covid. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão de como é que foi. Eu acho que para a gente poder compreender esse contexto, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia e é um vírus muito agressivo, que traz uma doença muito agressiva, e muitas pessoas podem estar se perguntando se não tem ainda nem medicamentos, né, 100% confiáveis, como é que o uso das práticas integrativas poderia auxiliar nisso, né? Como é que pode controlar? Eu venho dizer para vocês que a nossa proposta aqui, enquanto terapeutas, é mostrar de fato como acontece a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O próprio nome diz, né, a intenção é integrar e complementar os serviços de saúde. Nós somos uma rede de apoio aos serviços de saúde, ajudar no enfrentamento, tá? Então, eu acho que para vocês compreenderem um pouquinho esse universo, é legal também vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história dentro do uso das práticas integrativas. Então, assim, o meu primeiro contato com as práticas integrativas aconteceu na graduação,
com um professor mestre, André Nascimento, e lá eu pude aprender um pouquinho sobre cromoterapia, me iniciei no Reiki, fiz o Reiki nível 1, 2, 3, fiz cursos para apropriação de técnicas como aromaterapia, cromoterapia. E quando eu terminei a graduação, faltando um ano para terminar a graduação, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica, onde eu pude observar o uso dessas práticas, né, os benefícios que elas poderiam trazer em pacientes que sofriam de síndrome do pânico. E, na verdade, eu tentei testar se essas práticas poderiam mudar ou não, né, o padrão energético e se as pessoas poderiam perceber a melhoria de qualidade de vida. Então, esse foi o meu primeiro contato. Quando eu terminei a graduação, que eu já tinha esses cursos, já trabalhava com a SPIC, pelo Sindicato dos Terapeutas Holísticos, que na época eram ditas terapias holísticas ou práticas alternativas. A enfermagem, né, o Conselho Federal de Enfermagem, não reconhecia as práticas ainda como uma especialidade do enfermeiro. Foi então que eu fui buscar a especialização em acupuntura, porque a especialização em acupuntura já era reconhecida por muitos conselhos, em especial o Conselho Federal de Enfermagem. Foi aí que eu consegui habilitar o consultório de enfermagem e, com isso, trabalhava com as outras práticas também. Tá? Então, o que me motivou a estudar as práticas integrativas no cuidado, para implementar, melhorar o cuidado do enfermeiro? Eu sempre me preocupei como que a energia, né, pode equilibrar a matéria, o físico. Por que uns sofrem mais, outros menos? Né? Essa percepção de sofrimento também é muito diferente de um ser humano para o outro. Né? E com essa compreensão, diminuiu um pouco a minha ansiedade perante o sofrimento de muitas pessoas, do ser humano em si, e também poder ajudar. E aí, com o tempo, ao longo dos anos, na época do mestrado, eu também comecei a me preocupar como é que acontecia essa percepção, que eu comecei a perceber que essa percepção não depende apenas da demanda social e do compromisso dos profissionais que trabalham com as práticas integrativas, mas que depende, sim, de um processo de formação adequada do profissional da saúde. Né? Então, assim, existem os terapeutas, existe uma política, que é a PNPIC. Essa política diz que para você trabalhar nos serviços de saúde, no Sistema Único de Saúde, com práticas integrativas complementares, com acupuntura, com reiki, com constelação, você precisa ter uma especialização na área da saúde. Então, a minha preocupação, como é que acontece essa relação entre o SUS, a PNPIC, que é a política, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Saúde, as normas operacionais básicas do SUS, porque as normas operacionais básicas e a lei, a PNPIC, ela diz que o profissional tem que ter um curso de no mínimo 360 horas. E se for de medicina chinesa, um curso de no mínimo 1.200 horas. Né? Só que as instituições de ensino de saúde tiveram muita resistência para a implantação dessas práticas integrativas como disciplina, nem que fossem disciplinas optativas, né? E ao longo desses anos, principalmente após a implantação da PNPIC, esse mercado vem, graças a Deus, né, dando oportunidade, assim como nós temos hoje na FABA, esse primeiro contato, os alunos já têm contato com as PICs desde a graduação, né? Isso é muito interessante, né, Genice? Muito, muito. Falar do lado da Ana é meio complicado, para quem me conhece, né? A Ana é muito ajeitadinha, né? Muito certinha, e no bom sentido mesmo, né? Bem pedagógica. Você também. E é uma graça. E aí eu fico aqui pensando, ela consegue me desarrumar, né? Já estava desarrumada, consegue me desarrumar mais ainda. Mas é isso aí, a gente começa a trabalhar. É o bate-papo, né? A gente precisa descontrair, nós estamos aqui tentando dar essa contribuição, né? Eu sei que você tem muito a acrescentar.
Então, assim, eu vou tentar mostrar aqui rapidamente o nascimento dessa política e depois a gente dá prosseguimento, tá bom? Isso. Então, oi? Pode falar. Tá. Então, como é que aconteceu a inserção das PICs dentro do SUS, né? Através da portaria ministerial 971 de 3 de maio de 2006. Só que antes dessa portaria acontecer, ocorreram muitas discussões em várias faculdades públicas, federais, estaduais, instituições privadas. Houve um grande movimento de muitos terapeutas holísticos que vinham tentando passar todo esse projeto para que o Ministério da Saúde entendesse as PICs como uma forma de implementar, de complementar, né? E assim, as práticas integrativas, elas vêm 90% delas da cultura oriental, né? Nós temos a cultura oriental muito forte, onde nós temos no Japão, como exemplo, Reiki, a medicina chinesa, a acupuntura, né, vem da China, a cromoterapia, que é o uso das práticas integrativas através das cores, da harmonização das cores, é uma medicina ayurvédica, vem da Índia, né? Então, nós temos assim contribuições de muitos lugares do mundo que trabalham com as práticas integrativas, com a fitoterapia, com aroma, com cromo, né? E aí, graças a Deus, né, o nosso Ministério da Saúde reconhece e faz a inserção das PICs em 2006. Em 2009, 2 anos depois, os estados começaram a se mobilizar, né? Então, houve uma nova portaria em 2009 de cada estado, né, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde foi colocado que o profissional para estar atuando com as PICs deveria se especializar, deveria ter um curso de pós-graduação, ok? E aí nasce a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas, tá? Dentro da PNPIC, que é a lei que traz essa lei 971 de 2006, desculpa, 971 de 2006, entraram diversas terapias, como massoterapia, terapia floral, acupuntura, hidroterapia, cromoterapia, aromaterapia, oligoterapia, geoterapia, todas essas que estão listadas aí para vocês. Tá? Só que algumas outras práticas ainda tinham ficado de fora, né, da política. E aí, em 2018, nós temos um grande marco histórico, onde aconteceu o Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde nós tivemos a oportunidade de publicar e de levar 2 trabalhos também pela Faculdade Bezerra de Araújo. Também consegui apresentar, né, um trabalho pela Universidade Federal Fluminense, a minha dissertação de mestrado. E esse congresso veio, junto com esse congresso, veio um presente, né, que eles ampliaram a política. Então, foi em 2018, aonde colocaram algumas práticas que não constavam na política anterior, que era de 2006. Então, entrou, né, a medicina antroposófica, a constelação familiar, que tanto a professora Genice também gosta muito de trabalhar, a apiterapia, bioenergética e outras práticas, tá? Quem se interessar depois, né, pode encaminhar material para que vocês possam ler. Bem, falando um pouquinho sobre isso, agora, já que o nosso tema aqui é tentar trazer para vocês uma maneira de compreensão de energia, né? De como isso pode, de como a energia pode equilibrar o físico e isso pode servir como um enfrentamento nesse momento de sofrimento, nesse momento de isolamento social e nesse momento que nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico forte, né? E que também precisamos ser fortes para passar para outras pessoas que tanto estão precisando de uma palavra de acolhimento, de conforto nesse momento. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui do conceito de como é que os terapeutas entendem essa questão energética. Gê, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Posso continuar? Estou ouvindo aqui, vai. Então, para quem... Pode? Oi? Pode falar. Não, vai, continua, tá legal. Tá ótimo.
Então, assim, esse é o símbolo do Yin e do Yang. É um símbolo muito conhecido, né? É um símbolo que muitas pessoas estampam, colocam em blusas, fazem tatuagem, né? O que quer dizer esse símbolo, né? São forças opostas, né? Mas que se atraem, que se complementam, né? Essa parte que está representando a cor preta é o Yin e essa outra a outra metade é o Yang. O que é o Yin? O que é o Yang, né? São o Yang é o Sol, o Yang é o mais alto, é o mais forte. O Yang é aquela cor vermelha, né, que dá vontade de fazer as coisas, aquela força física e energética, é quando a gente acorda com disposição. É uma pessoa que talvez tenha uma personalidade mais forte, é uma pessoa mais Yang, né? Então o Yang é essa força, esse desejo propulsor, aquilo que nos move, que nos faz fazer as coisas. E o Yin? O Yin é essa parte escura que é o preto. O Yin é introspecção. É quando a gente está assim mais quietinho, querendo olhar para dentro de si. O Yin pode ser representado pela lua, pela noite. O Yang pode ser representado pelo sol. O Yin pode ser a pessoa mais magrinha, o Yang o mais gordinho. E assim, eu estou fazendo de uma forma bem resumida, mas se vocês perceberem, dentro dessa parte preta, né, tem uma bolinha branca. Isso quer dizer o quê? Que dentro do Yin tem o Yang e dentro do Yang tem o Yin, né? Então, essas forças opostas, elas são forças opostas, mas que se atraem e se complementam. O que quer dizer isso para a gente, né? Isso vem da teoria taoísta, né? O que quer dizer isso para a gente? Que mesmo estando aquele sol muito quente, aquela força muito quente, um sol muito quente, um calor muito que talvez você esteja sendo insuportável por um determinado momento, vamos transformar isso para o momento que nós estamos vivendo, sempre tem uma bolinha preta ali. Então, no branco tem o preto. O que é esse preto? É o frio, é aquilo que vai esfriar, é aquilo que vai acolher, né? É a noite. Então, dentro do dia tem a lua e dentro da noite tem o sol. Então, e esse símbolo, ele não é estático, ele não é parado. Além das forças serem opostas e se atraírem, esse símbolo, ele circula o tempo todo, né? Ele não é estático, ele caminha, né? Então, assim, hoje eu tenho a noite, quando der 5, 6 horas da manhã eu tenho o dia, e eu vou passar o dia todo, depois eu vou ter a noite novamente. O que quer dizer isso pra gente? Que as coisas mudam, né? Nada dura para sempre, né? Se eu tenho um momento ruim, depois eu vou ter um momento bom. E dentro daquele momento bom ou ruim, tem algo que eu posso aprender e melhorar, tá? Então, assim, de uma forma resumida, seria mais ou menos, né? Eu gostaria de colocar mais ou menos isso. Você quer complementar alguma coisa? Quanto a isso, né, que a gente fala de energia, você ainda tem mais alguns slides? Tem. Só para a gente. Tá, Tem. então tá. Então, termina o Uhum, slide, que aí a gente tá, bate um papinho sobre tá, como é que a gente trabalha isso no nosso dia a tá. dia. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho para vocês, como eu falei que eu trabalho muito com acupuntura, né? Como é que a gente consegue, assim, observar o comportamento das pessoas, como é que a gente consegue equilibrar tudo isso, né? Dentro da medicina chinesa, nós temos a força da energia e os movimentos, tá? Então, nós temos os elementos que as pessoas já conhecem, os elementos da natureza, né? Que é o fogo, o metal, a madeira, a água e a terra, tá? Então, esses 5 elementos, esses movimentos, eles aparecem na natureza específica durante transformações de força yin e yang, né? E a sua união, e essas forças sempre se complementam, tá? E aí, para vocês melhorar, para entender um pouquinho melhor, aqui nós temos uma representação, vocês podem observar as setinhas, né? Então nós temos aqui o verde, né, que tá aí a madeira, né? Então tá assim, ó. A madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e os aspectos de dominância onde cada elemento controla o outro é controlado também.
formando uma relação de controle entre eles da seguinte forma: a madeira controla a terra controla a madeira, a água controla o fogo controla o metal controla a madeira. Então, o que é isso? Essas duas relações de dominância e de geração assegura o equilíbrio entre os elementos, para que os processos sigam normais. No caso do ser humano, funcionamento fisiológico saudável. Percebemos que existe uma independência entre eles. E se houver desequilíbrio em uma fase ou uma relação delas, provoca reações no sistema inteiro. Então, assim, o que tem a ver? Agora eu pergunto, né? O que as pessoas devem estar se perguntando? O que tem a ver esses elementos com o Zhang Fu? Com os órgãos, com as vísceras, com as emoções, com o nosso dia a dia? Vamos entender um pouquinho melhor. Aqui tem uma outra imagem que fala do ciclo de geração e controle, tá? Então, assim, observem aqui. A madeira, o elemento madeira, tá? Ele tem, dentro do Zhang Fu, Zhang é órgãos e vísceras. Nós temos o fígado e a vesícula biliar. Pessoas que estão com problema no fígado ou na vesícula biliar por estagnação de energia, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que cada órgão, pelas medicinas orientais, principalmente pela medicina chinesa, mas a maioria delas, a filosofia, né, e o entendimento é o mesmo, cada órgão tem a sua energia. Pela medicina ocidental, nós entendemos que nós estudamos na faculdade anatomia, fisiologia, bioquímica, né? E a gente entende como é que funciona essa parte fisiológica do nosso corpo pela medicina ocidental, que nós estudamos aqui. Mas pelas medicinas orientais, eles compreendem que cada órgão tem uma energia. E a energia desse órgão é a energia que circula pelo nosso corpo. Então, se eu tenho uma estagnação de energia, eu vou adoecer. Então, assim, independente da Covid-19, independente desse vírus, nós podemos adoecer de muitas outras coisas. Se nós mudarmos a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar e de viver, nós estaremos, né, nos preservando de diversos adoecimentos, até ficarmos mais fortes e mesmo que tenha contato com esse vírus ou que venha adoecer ou que você teste positivo para a Covid, você pode estar com o seu organismo mais fortalecido para que você possa ter a cura dessa doença. Isso não quer dizer que uma pessoa que está 100% equilibrada não vai adoecer e não vai vir a óbito. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente pessoas que têm doenças pré-existentes ou comorbidades. Mas nós, como terapeutas holísticos, nós entendemos essa questão energética. É por isso que nós falamos tanto em energia e preservar o Qi, preservar a energia e preservar a essência, né? Então, assim, vamos entender. Então, aqui dentro do elemento madeira, que é o verde, nós temos representação de dois órgãos, o fígado e a vesícula biliar. E você pode me perguntar, mas por que a vesícula biliar? Porque pela medicina chinesa, nós temos o Zhang e o Fu. O que é isso? O órgão e as vísceras. E o que é isso? Por que os dois? Por que fígado? O que tem a ver fígado? É porque nós chamamos de acoplado. É tipo, aonde vai o fígado, a vesícula vai junto. Eles são amigos, eles andam acoplados, tá? Então, o elemento madeira, temos o fígado e a vesícula biliar. E aí, se o paciente tem problemas de estagnação nesse órgão, ele pode apresentar sintomas. Em que locais? Como está aí na imagem. Olhos, tendões, tá? Então, pessoas com problemas de olhos, mas é só o olho no sentido de uma virose, uma inflamação? Não, na visão do terceiro olho, o olho em todos os aspectos que vocês possam imaginar, tá? Tendões e ligamentos. Então, assim, pessoas que estão dor na coluna, cervicalgia, dor lombar, dor no joelho, qualquer dor relacionada a tendões e ligamentos tem estagnação do elemento madeira e do fígado e da vesícula biliar. Mas por que eu posso? Por que uma pessoa pode estagnar o fígado energeticamente? Por que isso pode acontecer? Aí, por isso que está ali, a raiva. A raiva é um sentimento que pode trazer estagnação do fígado. Então, pessoas que
por qualquer motivo, né? Estão explodindo, sente raiva, caiu um copo com água, tá com raiva, quer matar a pessoa. Tudo é motivo para você estar sempre colocando essa raiva de uma maneira em excesso, né? Porque nós somos seres humanos, todos nós podemos sentir isso. Isso é do humano, é normal. As pessoas é ação e reação, mas nós podemos controlar. Lembra do Yin e Yang, do equilíbrio? Do caminho do meio, o meio, a gente precisa encontrar o meio, o equilíbrio, para que você não faça uma estagnação de fígado e nem de vesícula biliar, por conta do sentimento que mais agride o fígado, que é a raiva. Ok? E aí, aí tá com observação para vocês, sabores, o azedo, né? Então, assim, normalmente pessoas que estão com estagnação, a gente quando faz diagnóstico, a gente sempre pergunta, né? Você gosta de azedo? Não gosta? Passou a comer muito agora? E isso tá te fazendo alguma diferença? Então, isso, eu nunca comi nada azedo, agora eu só quero comer coisa azeda. Isso já acende uma luzinha pra gente, que é terapeuta, que você pode estar, já é mais uma indicação que você pode estar fazendo uma estagnação do fígado por excesso ou por deficiência. A gente sempre tenta descobrir se é por excesso ou deficiência, tá? Vou falar de uma forma mais rápida para poder caminhar. O fogo, né? O elemento fogo. O elemento fogo. O elemento fogo tem dois órgãos relacionados, que é o coração e o intestino delgado. Então, o coração é o sangue, o intestino delgado é o seu acoplado, tá? Tem relação com a consciência, tá? Então, coração e intestino delgado. O paciente pode apresentar ao cliente sintomas relacionados à boca, à língua, questão vascular, hipertensão arterial. E o coração sofre por quê? Ele sofre por euforia. Então, pessoas muito eufóricas, fratura exposta, você está morrendo de rir. Essa euforia não é normal. Esse excesso de euforia pode estagnar a energia do coração. E a deficiência, também a melancolia em excesso, também pode? Pode, porque a gente precisa do quê? Do equilíbrio. É da natureza do coração ser quente. É da natureza do coração ser fogo. Ele é fogo. Quem nasceu para ser fogo, sempre será fogo. O fogo, ele tem uma função. Qual é a função dele? Queimar. O fogo não vem com função de apagar. Quem apaga o fogo é a água. Tá aí, ó, a setinha. Quem apaga o fogo é o elemento água. Então, quem nasceu para ser fogo, não adianta querer virar água, porque também essa pessoa acaba se desequilibrando. Isso nós precisamos respeitar nas pessoas, a questão também da natureza da pessoa. Você já nasceu com essa essência, você tem esse elemento fogo mais predominante na sua vida, é o elemento mais predominante. Então a pessoa é fogo, a personalidade dela está mais para fogo, entende? Mas o excesso desse fogo, essa euforia em excesso, pode trazer problemas físicos relacionados ao coração e intestino delgado e problemas energéticos relacionados ao coração e intestino delgado. Ok? Então, o elemento terra. O elemento terra tem dois órgãos. Tem um órgão e uma víscera, que é o baço e o estômago. Nós, aqui na medicina ocidental, entendemos que o baço e o estômago são dois órgãos. Mas para a medicina chinesa, o baço é o zang e o estômago é o fu, que é o acoplado. E aí tem relação com a força do pensamento, é aquilo que a gente quer fazer, são os nossos ideais, é um curso novo, eu quero me inscrever no doutorado, eu quero me inscrever num curso não sei aonde. Então, assim, essa força, né, também tem relação com o baço. Só que o baço, ele sofre por um sentimento. Qual é o sentimento? Preocupação. Então, a preocupação em excesso desgasta a energia do baço e do estômago. Então, pessoas que estão com desequilíbrio de baço e estômago, começa o quê? Ganhar peso, ficar lento, raciocínio lento, indisposição, dá 1h da tarde, já não quer mais fazer nada, quer dormir, tá? E aonde que ele se apresenta, esses sintomas? Na boca, nos músculos, tá? Então, assim, músculos. E o que a gente pode dar como exemplo? Então, assim, lembra lá do fígado, que eu falei de tendões e ligamentos? Aí, se a pessoa tiver com estagnação no fígado e no baço, ela vai estar com ela vai estar com problemas de tendões, ligamentos e muscular. Aí, pega tendões, ligamentos, mais contratura muscular. Então, muita dor na coluna, ciatalgia. Por quê? Por estagnação energética. Por que você faz uma acupuntura, coloca a agulhinha, a pessoa não estava andando, sai andando? Por quê? É milagre? Não.
que a gente faz quando a gente coloca uma agulha de acupuntura? O terapeuta vai no meridiano. Qual é o meridiano? É o canal pelo qual a energia passa. Então, tem o meridiano do pulmão, tem o meridiano do baço, tem o meridiano do fígado. Nós vamos aonde está, nós procuramos o meridiano, colocamos uma agulha ali. Quando a gente coloca a agulha ali, a gente está tentando fazer o quê? Desbloquear. Por que eu estou trazendo esse conhecimento para vocês nesse momento de pandemia? Porque o que a gente pode fazer em casa, à distância? Não bloquear essa energia dos órgãos. De que maneira? Controlando nossas emoções, controlando aquilo que a gente come, controlando aquilo que a gente pensa. Então, a preocupação em excesso pode trazer estagnação do meu baço e do meu estômago. Aí a pessoa vai, pega o vírus, é melhor ou pior? Se a gente chega aqui e fala assim, não se preocupa não, porque não tem como não se preocupar. Todos nós estamos preocupados com essa situação. Mas temos que aprender o quê? A controlar. Tem gente que fala assim, mas os orientais são tão frios, né? Não, eles aprendem a controlar as emoções, porque eles sabem que os excessos traz estagnação dos órgãos. E a deficiência também traz a estagnação dos órgãos. Então, a gente tem que procurar o quê? O equilíbrio. Todas as terapias buscam o quê? O equilíbrio energético. Então, quando o cliente vem, quando as pessoas que estão em casa nesse momento, perderam parentes, perderam amigos, ou tem alguém doente na família, é muito difícil você chegar para você e falar, tem que se controlar. Mas, assim, a partir do momento que você confia na sua espiritualidade, a partir do momento que você entrega um problema, a gente precisa o quê? Confiar. Porque se eu deito e não durmo, eu vou piorar ou melhorar a minha estagnação energética? E se você não dorme, vai resolver o problema de quem está internado no hospital? Não. Não é dormir e se esquecer tipo, eu esqueci, não quero mais me preocupar. Não é isso. Mas é entender que esse excesso de preocupação pode estagnar o seu baço e o seu estômago. E vai te trazer vários outros problemas, tá? E aí, assim, o pulmão, né? O pulmão é o acoplado, o elemento é o metal e o acoplado é o elemento metal, nós temos dois órgãos, que tá aqui, né? Com a bolinha branca, o pulmão e o intestino grosso. O pulmão, ele sofre por qual sentimento? O pulmão sofre por tristeza. Pulmão sofre por tristeza. Mas eu estou falando pulmão energeticamente, a energia do pulmão. Então, vamos lá. Uma pessoa muito deprimida. Uma pessoa que, independente do que você faça, ela continua triste. Ela continua sempre muito triste. Ou ela perdeu alguém há muito tempo e não conseguiu lidar com essa situação, não conseguiu resolver esses problemas, não saiu da depressão, não viveu o luto, mas o luto não acabou. É uma tristeza profunda. A tristeza, ela consome energia do pulmão. Então, vamos pensar, em momentos de pandemia, em momentos de virose, essa virose, a Covid-19, quando ele acomete uma pessoa que tem uma estagnação de 100%, uma estagnação energética de 100% do pulmão, o que pode acontecer com essa pessoa? Não preciso nem responder para vocês, né? Ela vai reagir aos medicamentos? Ela vai reagir à terapia? Seu sistema imunológico está legal? Né? Então, as pessoas que têm estagnação do elemento metal está com o pulmão enfraquecido energeticamente, tá? E tem a ver com a alma corpórea. Por último, o elemento água. O elemento água, os órgãos que está aí em cinza, água, né? Os órgãos são rim e bexiga, tá? E aonde pode apresentar sintomas? Ouvidos, cabelos, ossos. E qual é o sentimento que mais traz estagnação do elemento água, que tem a ver com rim e bexiga? O medo, tá? Medo. O medo traz estagnação do rim e da bexiga. Eu falo rim porque pelas medicinas orientais é como se ele fosse um órgão único.
a gente sabe que são os rins, né? E medo. Então, assim, se a gente observar, tá? E do metal, do pulmão, eu esqueci de falar, as pessoas que têm tristeza, elas começam a ter muitos problemas dermatológicos, porque o pulmão controla a pele, cabelo, pelo, pele, tá? E voltando para a água, voltando para o rim, para a bexiga, vamos, assim, fazendo um resumo disso, né? Nesse momento, o que mais as pessoas estão sofrendo? Preocupação, trazendo estagnação do baço do estômago. Tristeza, uma tristeza profunda, trazendo estagnação do pulmão e intestino grosso. Medo, muito medo, trazendo estagnação do rim e da bexiga, né? Então, assim, eu não estou nem falando da raiva e da euforia, que eu acho que são dois sentimentos que estão um pouquinho mais afastados nesse momento da pandemia. Então, o que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? O que eu e a Janice vamos trazer para vocês hoje aqui de tentativa? É lógico que quando nós recebemos um cliente no nosso consultório, a gente tem um leque enorme de oportunidades e de ferramentas que a gente pode estar fazendo, né? A gente trabalha com várias terapias, mas no momento que a maioria das coisas tem que ser à distância e que o objetivo dessa palestra, desse bate-papo, é trazer informações para vocês, para que vocês possam mudar o padrão, a vibração energética, o padrão energético de vocês. A gente vai tentar ensinar algumas coisas aqui, mas sabemos que muitas das vezes a pessoa está com uma estagnação tão grande que ela precisa de um terapeuta para que possa cuidar dela, ela não consegue fazer o autocuidado. Mas a nossa intenção aqui hoje é tentar promover o autocuidado. Por isso que a gente está tentando explicar para vocês tentarem, de alguma forma, não deixar essas estagnações acontecerem de uma forma muito agressiva dentro do organismo de vocês e no padrão vibracional de vocês, tá? Eu tô terminando a minha parte, tá bom, Janice? Tudo bem? Quer complementar alguma coisa? Tô chegando lá. Termina aí. Então tá bom. Então aqui, ó, aqui eu coloquei em tempos de pandemia, existe, né? Eu coloquei, desculpa. Em tempos de pandemia, deixe a sua energia apenas com uma frente de batalha, o vírus que assola o planeta no ano de 2020. Então, assim, em tempos de pandemia, deixe a sua energia apenas com uma frente de batalha, que é o vírus. Então, se nós tivermos contatos com esse vírus, né? Se a gente testar positiva para esse vírus, que seja só esse vírus brigando dentro do nosso corpo. Não precisa ter esse vírus, mas estagnação de energia de vários órgãos. Essas estagnações a gente pode se poupar para que a gente possa ter força para sobressair e sair dessa crise. Tá? E aqui eu trouxe um para vocês, segundo Maciossia, que é um autor muito conhecido, né? Quando a gente explicar para vocês essa questão, como é que a gente pode trabalhar de uma maneira a poupar, né? O que a gente tem de bom, de energia. Eles chamam de essência Jing. O que é isso? Essência. Acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido essa palavra, essência. Nós usamos muito esse termo na aromaterapia, né? O que é um óleo essencial? É o extrato puro da planta. Pega lá tudo que tem de química, a parte pura, faz a espremedura de uma determinada planta e você tem a essência, o óleo essencial. É aquilo puro, é extrato puro, não tem química, não tem nada que misturado ali. Ok? Então, quando nós nascemos com a essência Jing. Nós temos a essência pré-celestial, pós-celestial e a essência do rim. E eu acho que, assim, a minha parte aqui, eu acho que, assim, essa parte, o que eu quero passar para vocês de contribuição, eu acho que é uma das coisas mais importantes do que eu já falei. Quando nós, segundo as medicinas orientais, principalmente a medicina chinesa, quando nós nascemos com a energia pré-celestial. O que é energia pré-celestial? Pela medicina ocidental, a gente entende como a nossa carga genética, né? O que a gente traz da nossa genética, né? Que é a herança dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos a nossa genética. Pela medicina oriental, nós temos essa genética energética.
tá? Essa genética energética. Isso muda? Tem como mudar? Não, a gente já nasceu com ela, não tem como mudar. É fato. Eu sou neta, né, dos meus avós por parte de pai, sou neta dos meus avós por parte de mãe, tem a carga genética da minha mãe, do meu pai e da minha ancestralidade. Isso não tem como mudar. Eu já nasci, já escolhi nascer nessa família, eu tenho essa essência. Então, nós temos a essência pré-celestial. Nós temos também a nossa essência pós-celestial. O que é a essência pós-celestial? A essência pós-celestial é tudo que no nosso dia a dia nós repomos de energia. Então, quando eu respiro, eu recebo Ti energia, o Ti do ar, né? Quando eu respiro, eu tenho Ti do ar, do oxigênio. Quando eu me alimento, eu tenho Ti nutritivo, que é o Ti dos alimentos. A gente se alimenta, a gente tem o Ti dos alimentos. Eu tenho um Ti que, por exemplo, nesse momento eu estou trocando aqui com a Genice. É um Ti que a gente troca das relações, das nossas convivências sociais, né? Então, o Ti pós-celestial, em tudo que nós fazemos, nós trocamos energia com o outro e com as coisas. Mas essa energia pós-celestial, ela é o quê, gente? Renovável. Hoje eu não tive uma alimentação muito boa, amanhã eu posso melhorar a minha alimentação. Eu tô 3 anos sem fazer exercício, mas se eu entrar na academia, eu vou melhorar o meu Ti nutritivo, porque eu vou me exercitar, porque os exercícios são importantes. Os orientais, eles indicam muito exercícios, Tai Chuan e vários outros, né? Exercício yoga, né? Então, assim, tudo isso é uma maneira de nós alimentarmos o nosso corpo, o nosso yin, a nossa essência, ok? Então, essa energia é renovável. A pré-celestial não, nós já nascemos com ela. Aí, o que tem aqui escrito como essência do rim? Eu coloquei como uma foto aí para vocês verem, um coração e um baú, né? Dentro do baú, normalmente as pessoas imaginam o quê? Dentro do baú tem um tesouro, né? Então, a essência do rim é o tesouro que nós temos, que nós ganhamos no nosso nascimento, junto com a essência pré-celestial. Essa essência que está dentro desse baú, desse tesouro, não deve ser gasta. A gente tem que poupar essa essência. Por quê? Todos os dias eu gasto. Vamos pensar como se fosse uma conta bancária. Todos os dias eu tenho despesa, vou gastando meu dinheiro, vou gastando. Se o meu dinheiro acabar, eu posso pegar emprestado, eu vou ganhar o meu salário do outro mês e vou repor esse dinheiro e vou vivendo. A partir do momento que eu não respeito os princípios, né, da saúde, os princípios que eles chamam de higiene humana, da saúde mental, física, emocional, transcendental, a partir do momento que a gente não respeita isso, nós vamos ficando no vermelho. É como se minha conta bancária fosse ficando negativa. Aí chega um momento que o meu corpo físico adoece e o meu corpo emocional adoece. Para que eu não venha a óbito, eu vou lá e peço emprestado. Eu abro essa caixinha aí, esse baú, vou lá no meu tesouro, me empresta aí 2 moedinhas. Daqui a 3 dias eu vou lá de novo, me empresta mais 5 moedinhas. Só que eu estou gastando essência. Eu estou gastando essência. O que é essência? É o tesouro que eu não deveria gastar. Eu deveria deixar esse tesouro para um momento que realmente seja um momento importante, que seja um momento de extrema necessidade. Então, eu costumo brincar, a Genice já me viu brincar assim, às vezes eu falo assim, eu não vou gastar essência com você, né? Não vou gastar essência com isso. O que é isso? Eu não estou esquentando para aquilo? Não, eu estou esquentando. Não me aborreceu? Sim, pode ter me aborrecido. Estou triste? Estou. Só que eu tenho um limite. Eu chego naquele limite, eu falo assim, eu não vou mais gastar essência com isso. Sabe por quê? Porque eu vou gastar o meu tesouro com uma situação ou com uma determinada, de repente, até pessoa que não merece isso. Porque lembra dos excessos dos sentimentos? Então, se eu tenho a raiva em excesso, a euforia em excesso, a preocupação em excesso, eu estou gastando essência. Lembra do yin e yang, do equilíbrio? Todas as vezes que a gente passa do equilíbrio, passa do excesso, eu gasto mais do que eu deveria. A partir do momento que eu gasto mais do que eu deveria, eu gasto essência.
quando eu ficar velhinha, eu não vou ter essência mais nenhuma para gastar, vou morrer cedo. Ou posso morrer de uma outra virose qualquer, ou qualquer outra situação. Não que as pessoas que estão adoecendo gastaram todas as essências, gente. Não é essa a relação. É só para nós aprendermos a mudar a filosofia, a maneira como a gente lida com as coisas, a maneira como a gente encara o nosso dia a dia. É nesse momento. Então, se a nossa palestra está falando de enfrentamento, né, principalmente dos profissionais da saúde, naquele momento que vocês estão ali na beira do leito, eu sei o quanto nós, né, nos doamos, mas lembre-se também da sua essência. Né? Lembre-se também que você precisa voltar para sua casa, precisa continuar a sua vida, e quando chegar na sua casa, deleta um pouco aquilo que você viveu, porque o excesso dessa preocupação não vai resolver o problema o problema social, o controle social, ou o que aconteceu no seu plantão durante o dia. Simplesmente você vai gastar as moedinhas do seu baú. Certo, Genice? É isso aí. Tá? E aqui, para finalizar um pouquinho, agora falando da questão do SUS ainda, né? As práticas integrativas e complementares, ela tem uma enorme afinidade com o SUS, né? Por quê? Porque quando nós trabalhamos as práticas integrativas, nós trabalhamos sob uma visão holística. O que é visão holística? É olhar o ser humano como um todo, perceber o ser humano como um todo. Se eu falo de energia, eu tenho que entender como é que essa energia equilibra essa matéria, esse físico. Então, se eu posso me equilibrar ou desequilibrar com a minha alimentação, com os alimentos, com as relações, se eu posso me desequilibrar ou me equilibrar, né, com todas essas trocas do nosso dia a dia, desequilibrando a energia dos órgãos e dos meridianos, eu tenho que entender que o SUS, o SUS fala muito de universalidade, né, de direitos iguais para todos, e que isso pode influenciar a questão do todo. Então, o que eu quero dizer? As práticas integrativas, elas são muito bem-vindas no Sistema Único de Saúde, porque elas permitem alcançarmos o princípio do SUS da universalidade. Porque quando eu faço uma consulta tradicional, dificilmente, por mais que a gente estude dentro da saúde coletiva a questão do acolhimento, da integralidade, é muito difícil. Se a gente colocar aqui 50 profissionais aqui na tela, a gente vai perguntar, vocês conseguem atender de uma forma integral? Você sente que você consegue isso? É muito difícil. Eu acredito que a professora Genice vai trazer aqui como exemplo, né, que no dia a dia dela, que trabalha no posto de saúde, independente da Covid, né, ela escolheu, além de ser enfermeira obstétrica, trabalhar com as práticas, porque ela quer dar um atendimento integral, mais universal, mais igualitário. E as práticas permitem isso no seu dia a dia, não é, Genice? Isso. Eu queria falar um pouquinho, fazer uns comentários só, Ana, e claro que se você puder me ajudar nisso. As práticas integrativas, hoje, no mundo inteiro, né, ela é trabalhada. Eu acho assim, eu vejo muito interessante esse movimento, essa mudança, uma mudança mundial da forma de ver o ser. É uma forma ampliada de consciência. As práticas integrativas hoje chegam para ampliar, para dizer assim, você é autor do seu corpo, você é autor da sua história. Você pode ler, entender, se autoconhecer. Tanto seja em práticas vindas da Alemanha, né? Tem práticas maravilhosas, que é a constelação familiar. Vem práticas da Índia, vem práticas da China, e você olha isso tudo hoje como uma questão global, ampliou. Você amplia completamente o seu conhecimento, amplia a sua consciência a respeito de determinados acontecimentos. Então, a prática integrativa, ela
ela une, ela agrega, ela traz as pessoas. A gente deixa a questão da medicalização, né, que é o que controlava mais o nosso corpo, e que, através de uma medicação, através da medicina, nada contra, mas através da medicina, através da indústria farmacêutica, a gente controlava o nosso corpo. Ou bem, o Estado controlava o nosso corpo, controla ainda, né? E a medicina controla o nosso corpo. Mas, em contrapartida, as práticas vêm dizendo assim: toma posse do que é seu. Toma posse dos seus órgãos. Cada órgão tem uma vibração. Então, vamos trabalhar com florais, Consciência, né? com consciência, Consciência. ciência. Então, estuda-se e vê que cada órgão realmente tem uma vibração. Então, eu estou aqui com o meu Rivotril, né? Tomar umas gotinhas de Rivotril. É o floral, né? É o floral de Bach, eu já mandei preparar. Esse floral aqui, ó, é o floral de florais de Bach. Ele controla, então, essa energia de cada órgão. Então, dependendo de cada coisa, de cada personalidade, do que você tenha, você pode manipular você mesma. Então, eu agora, no tempo de Covid, liguei para a Quintessência, liguei para a farmácia de manipulação. Você tem que procurar uma farmácia que você tenha confiança, né? Porque tem que ter. Então, e pedir para manipular um floral para mim. E aí, quer dizer, olha como é que a terapia complementar, ela me trouxe essa autonomia. Olha que barato. Então, quando eu estou cansada, né, e é outra questão aí, né, a Índia traz isso bem, os indianos, enfim, o mundo inteiro fala sobre isso. E hoje em dia tem muita matéria, muito artigo já que comprova o poder da meditação. Todos nós aqui sabemos disso. Ah, mas como fazer isso? Então, através da meditação, da oração. Através da oração. A oração é um momento maravilhoso e um adendo aqui, muito importante, que eu estava conversando com os colegas de trabalho. Um beijo para você, Carol, que vai me assistir amanhã, que contribuiu bastante para que eu pensasse sobre essa questão de ciência e espiritualidade, né? De ciência, espiritualidade e práticas complementares. Então, e a medicação, ela está ali, você vai tomar, tem que tomar, vai tomar. Mas quando as práticas entram, elas dizem assim, ó, isso aqui é a medicação e essa aqui é a sua parte. Então, qual é a sua parte para que você se desenvolva? Qual a habilidade que você vai tirar? Ou, como costumam colocar, né? Qual é a resiliência? Como é que você vai lidar com isso? Como é que isso vai melhorar com você? O que isso pode agregar para você nesse momento? Aí eu só quero, Ana, contar um caso que eu estava até para te contar, para te ligar, para falar sobre isso. Quando eu tive Covid, logo no início, no dia 25 de março, você veja bem, quando o vírus entrou, gente, consciência é tudo. E você ampliar a consciência através de quê? Da leitura, do conhecimento. E a prática traz isso. Por quê? Porque você se observa mais, você aflora mais os seus A sentidos. sensibilidade, né? Oi? A sensibilidade. Sensibilidade. Na verdade, é a abertura do terceiro olho, né? Nós trabalhamos com os chakras e você com os chakras equilibrado, você tem uma visão sensorial ampliada. Ampliada. E aí, quando ele entrou, eu falei para a médica, eu falei assim, eu não estou passando bem. Na mesma hora eu sentei, e a Ana sabe, todo mundo sabe que eu sou fogo, né? O meu elemento, eu sou muito mais para fogo. Então, e eu, né, trabalhando aquela correria, e quando ele entrou, ele me abateu. Que ele me abateu, eu abaixei a cabeça e falei, alguma coisa está acontecendo no meu organismo. Gente, é fantástico. Ele entra e ele sai bagunçando você, né? Eu estou falando fantástico, a percepção disso, tá? Me entendam, por favor.
E ele sai bagunçando você, e que minha pressão foi a 16, eu tenho pressão baixa, 9,6. E aí eu comecei a tossir, ver a falta de ar, saturação foi a 95, a minha amiga nervosa, a médica na mesma hora, não, vamos iniciar a medicação, isolamento, enfim. Aí eu falei, eu sou terapeuta holística. Nossa, eu medito, né? Então, como é que eu vou lidar com isso agora? Gente, olha para mim. Quem me conhece sabe como eu sou, né? Tac, para fazer as coisas. Eu fui para casa nesse dia, me equilibrei e falei, agora é o momento de parar. E olhar para o meu corpo e alimentar meu corpo e enfrentar isso com as armas que eu construí durante 20 anos, né? Que desde 1999 que eu iniciei o curso de florais de Bach, e aí justamente para trabalhar o autocontrole. Mas autocontrole é uma coisa assim também que não se fala muito. A gente não precisa falar de autocontrole em todo momento. Mas assim, é para pelo menos eu estar ali. Então, eu fui para casa e aí eu iniciei a jornada do Covid. 14 dias. É para ser assim? Então vem a espiritualidade, né? Quer dizer, qual a minha relação com Deus? Qual a minha relação com isso tudo? E eu falei, eu vou parar, eu tenho que parar. E parei, e larguei tudo. Então, durante 14 dias, eu consegui realmente parar. E aí vieram a comida, né? A alimentação, como é que era a alimentação, a higiene, como é que deveria ser. Aí eu falei, bom, vamos tomar qual floral, o que eu tenho que fazer, massagem corporal, quais são os locais que eu tenho que aumentar meu sistema imunológico. Eu mesma ia lá e fazia, né, minha auriculoterapia, a gente dá, né, isso nos nossos cursos, né, Ana, no curso de pós. E como é que eu vou fazer minha auriculoterapia? Então, você se autocuidar, gente, e é um momento em que você fica sozinho. Na verdade, Então, é um empoderamento, né? Né, gente? É um empoderamento para o profissional da saúde, né? São ferramentas a mais. O empoderamento da enfermagem também é autonomia, né? Autonomia. Então você pega e fala assim: eu vou ligar. Várias vezes eu liguei para a Lucelena, eu liguei para os amigos, né? E a gente falava no WhatsApp, mas em nenhum momento, gente, eu me senti triste. Porque quando você usa esse momento, eu não estou falando, cada ser é um ser, é só uma experiência minha, tá? Foi uma experiência minha de sensibilidade e de colocar em prática tudo que eu falo, né? Então, qual é a minha postura perante isso tudo? Então, perante esses acontecimentos, e eu estava vindo, a Ana sabe disso, muitas pessoas sabem disso, e eu estava vindo de uma série de atividades, a gente estava trabalhando muito, né, Ana? Muito, muito. E aí veio esse vírus, vem a pandemia, e aí fala, para aí. E para parar? Aí você tem que ter, então, essa sensibilidade, essa resiliência, e esse conhecimento ajuda muito a gente. Então, só para eu fechar isso, é fantástico esse conhecimento. Ele te dá mais segurança, ele te diz qual é o teu lugar, né? As práticas, né? O que está precisando agora? O seu fígado, o seu rim. Então, a gente já sabe que está precisando de líquido. A minha boca está ressecada, eu vou parar. Alguns alunos que me conhecem sabem que eu mudei completamente. Eu vou para a sala de aula com água. Angie, nesse momento que você parou, porque tem pessoas que adoecem, param porque tem que fazer o isolamento, né? Mas não param, né? Não param. Não tem sentido. A mente não para, as preocupações não param, o desespero fica maior, o medo fica maior, né? E nós, profissionais, além de sermos profissionais da saúde, nós também temos amigos que adoecem, parentes que adoecem. E, porque eu sou terapeuta, eu não vou ter medo? Temos medo. Não vamos nos preocupar? Sim, somos seres humanos, vamos nos preocupar. Mas você aprende a entregar, não é, Genice? No sentido de que confiar. Tipo, eu fiz a minha parte.
eu fiz a minha parte, estou tomando os medicamentos, estou fazendo isolamento, mas eu compreendo que o excesso desses sentimentos vai me desvitalizar mais rapidamente. Isso é É isso. muito. Gente, isso é assim, é o X da questão. Sim. Então eu entrego. Qual é o momento de eu entregar? Até que ponto eu posso carregar isso tudo? Até aqui. Aqui não, a partir daqui não dá mais. Aí você entrega para uma força maior, que no caso, né, para mim, né, é Deus. Então você, para cada um pode ser de uma forma, mas você entrega aquilo, entrega a sua vida a algo maior. Aí a gente vai trabalhar. Aí a gente está trabalhando a espiritualidade, uma reforma íntima, profunda, onde você está, Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer, então eu entrego em suas mãos. E aí, além disso, né, você também vai trabalhando o quê? Que hoje eu percebo, dentro disso que a gente está falando de espiritualidade, é a gratidão, né? Gratidão. Quando eu vou meditar, eu sempre medito, sempre. Quando eu vou meditar, eu entrego. Quando eu entrego, eu não consigo pedir nada. E tem uma frase de um acontecimento de Madre Teresa de Calcutá, em que um repórter pergunta a ela assim: mas como a senhora faz? A senhora, o que a senhora conversa com Deus? Como é que é? Aí, quando a senhora está com Deus, o que a senhora faz? O repórter perguntou. E ela falou assim: eu não falo nada, eu só ouço. Aí o repórter falou: e o que ele diz? Ele não diz nada, ele só me ouve. Então, o diálogo ele é emoção, é gratidão. E aí você vislumbra aquilo, né? Gente, Eu não pegando preciso, pegando um né? gancho nesse daí que você está falando, né? Nós, quando estudamos terapias, né? E assim, a gente quer passar um pouco desse conhecimento para as pessoas, né? Que estão aqui nos assistindo. A gente tenta, com a meditação e com as práticas, a desenvolver essa sensibilidade. Dizem que um bom terapeuta é aquele que está, por exemplo, num quarto lá nos fundos e alguém mexeu no seu portão lá na frente e você já sabe. Né? Você, Então você desenvolve essa sensibilidade. Ninguém precisa te contar, né? Não é que somos adivinhos, nada disso, mas é o quê? Porque o universo todo é feito, o tempo todo é o quê? É a física quântica, são as vibrações. Nós, quando trabalhamos com a radiestesia, né, com a cromoterapia, com a radiestesia, que é quando a gente trabalha com reiki, o reiki é o quê? A canalização de energia que nós podemos aplicar na pessoa ou podemos enviar à distância, né? Enviar reiki para alguém. O que o reiki faz? Reequilíbrio energético, físico e emocional, né? É o quê? A gente aprende a canalizar a energia do universo, né? A energia universal entra pelo aqui que a gente chama de chakra coronário, né? E a gente consegue, através do amor do chakra cardíaco, passar essa energia que não é nossa, é energia universal. Então, na verdade, o reikiano, o terapeuta reikiano, ele se deixa ser usado no sentido de que ele é um instrumento, né, que o universo, ele se coloca para o universo como um instrumento e ele é um canal pelo qual a energia passa. Então, nós podemos ser esse canal. Tem pessoas que estão em casa e não são terapeutas. Tem pessoas que estão em casa e não são reikianos, não sabem nem o que é o reiki. Mas a gente sabe que existem diversos achados, inclusive até num livro sagrado, que é a Bíblia, né, que diz, que contava, né, que Jesus impunha as mãos nas pessoas com dores, né, e as dores passavam. E todas as pessoas aqui que são mães, né, sabem quantas e quantas vezes nossos filhos, às vezes doentes, com uma dor de cabeça, você vai lá e coloca as suas mãos, ou dá um abraço, ou faz uma massagem e essa dor é aliviada, né? Por quê? Você trocou o quê? Energia, né? Então, graças a Deus, né, que a ciência hoje está caminhando junto com essa questão da espiritualidade e questão também das práticas integrativas. É importante a gente falar que muitas pessoas, quando vêm estudar as PICs, tem muito ainda preconceito, né? Porque entendem, tem pessoas que ainda acham que tem a ver com misticismo, as práticas, né? E que falar de energia, algo que você não toca, que você não vê,
isso não seria científico, né? E a gente sabe Mas que o Ministério... Oi? eu diria que todo mundo tem o seu lugar. Eu acho que tudo contribui. Aqueles que Sim. não, que são mais céticos, que querem pesquisa, ciência experimental, essas questões assim, mas tem esses que também são mais esotéricos, que acreditam no que não veem, mas que sabem que existe, né? Gente, Átomos, moléculas, isso está aqui o tempo inteiro, né? é, Então, a gente fala então da energia, mas vamos lá, bactéria, vírus, você está visualizando? não é, não é. Então, eu acho que tudo está tudo certo, está tudo certo. O que eu Lógico. acho muito interessante, que eu tenho visto nos cursos que eu dou, nos cursos que eu vou, é, é essa expansão, é esse movimento onde um advogado hoje ele vai fazer constelação familiar. O advogado ele vai fazer o curso de práticas integrativas, porque dentro do consultório dele ele quer utilizar isso. Você vê um juiz hoje, né? Um juiz que hoje quer fazer constelação familiar. E a gente vê a constelação familiar dentro do judiciário. Aí você vê uma arquiteta que fica mais sensível, que quer fazer. Então, nos Quer ser cursos terapeuta, né? quer ser terapeuta. Então, gente, Exatamente. isso expandiu de uma certa forma. E no nosso último curso, a gente é fisioterapeutas, né? Psicólogas, né, Ana? Multi, né? Totalmente multi, né? Hã? Multiprofissional, né? Multiprofissional. Então, o que eu acho assim, gente, arrebatador é isso. Tá todo mundo querendo cuidar do outro, tá todo mundo querendo se conhecer. E quando a gente quer se conhecer, olha que interessante, eu nem preciso cuidar do outro se eu cuidar da minha vida. Se eu cuidar da minha vida, já é o que basta. Já tá bom demais. Tá bom Já tá demais. bom demais, Cuida da minha vida. E ainda eu ajudo o outro. Olha que maravilha, né? Eu só tenho que dar graças a Deus, a minha gratidão eterna pela Faculdade Bezerra de Araújo, né, por proporcionar a gente esse trabalho, o trabalho da clínica quanto o trabalho da pós. Agradecer a professora Maria José, agradecer a Thaís por estar também proporcionando a gente esse momento ímpar. A Thaís também tem os trabalhos dela dentro do hospital, né, o projeto dela. Então, eu acho que a gente está caminhando, a gente está evoluindo. Com A gente está certeza. evoluindo. Pode não parecer, mas a gente está evoluindo e muito. Com certeza. Então, aqui agora eu gostaria só de colocar um pouquinho de algumas práticas, né, com a contribuição da professora Genice, que vocês podem estar fazendo em casa, né, para ajudar nesse equilíbrio. A Genice está tomando floral aí, ó. Olha aí. Meu amor, esse aqui, gente, esse floral, olha só, é para autocontrole. Tá ouvindo? Esse floral aqui é para autocontrole, que é o chefe plan, e para paciência, para você ter mais paciência, porque não é mole, né? Hoje eu trabalho dentro de uma sala, né, que a gente atende Covid, pessoas que provavelmente possam ser portadores do vírus, e você, para ter mais paciência, mais calma para trabalhar, mais controle com a equipe, esse aqui é um floral maravilhoso. Depois, quem quiser um floralzinho para paciência, tá? Tá aqui. Então é isso. Fala, Ana. Então, só para finalizar aqui um pouquinho dessa afinidade das PICs com o SUS, né? Que as PICs também podem promover para a gente um princípio do SUS que é a equidade. O que é a equidade? Né? É distribuir, dar um pouquinho mais para quem tem menos, né? E a gente pode fazer isso através da canalização de energia com o Reiki. Concorda? Uhum. Que a gente pode fazer, inclusive, à distância. E é de graça, né? Não custa nada, né? Ainda falando dessa afinidade das PICs com o SUS, nós temos a questão da integralidade, porque é muito difícil você pegar qualquer área de especialidade e aproximar essa área da integralidade. Eu acredito que as PICs nos permitem isso, tá? E com isso a gente trabalha a questão do bem-estar, né, que é muito importante, né, e também acaba
trazendo até para conceitos de beleza. Eu costumo dizer para a Genice que a beleza é uma manifestação do Shen, né? A Genice gosta dessa frase, que a beleza é uma manifestação do Shen. O que é Shen? Mente, né? Então, assim, eu não preciso ser, né, de repente, a modelo, a mulher mais bonita, mas a manifestação do meu equilíbrio, da mente, isso faz diferença na vida da gente. Concorda, Ju? Concordo. Olha como é que eu tô linda. Então essa manifestação do Shannon está aqui os sentimentos que eu já falei para vocês. Então, como é que a gente consegue controlar isso? Através do controle desses sentimentos, da raiva, da tristeza, da euforia, da preocupação e do medo, né? Então, melhorando o equilíbrio desses sentimentos que podem levar a distúrbios emocionais, a gente tem um Shen saudável, uma mente saudável. E isso será traduzido em felicidade, equilíbrio e satisfação pessoal. Lembrando que a raiva, né, vai estagnar o fígado, a tristeza vai estagnar o pulmão, a euforia vai estagnar o coração, a preocupação vai estagnar o baço e o medo vai estagnar o rim. Lembrando que o rim é o morador da essência, daquele tesouro lá que a gente falou, né? Então, medo manda o medo embora, né? Preocupação, a gente se preocupa, mas o excesso não é legal. E aí, Gê, queria que você falasse um pouquinho dessa questão, o que as pessoas podem fazer em casa? A gente não vai fazer uma meditação aqui, mas como é que você pode, né? Como é que na hora do pânico, do desespero, como é que a gente pode fazer uma respiração? Eu vou falar um pouquinho da cor, se você quiser falar um pouquinho do exercício. Agora, né? Até a gente, o que eu vejo lá e que eu oriento as meninas e os meus pacientes. Hoje todo mundo está trabalhando no acolhimento e na sala de Covid, todas as consultas, né, de pré-natal, né, isso que então, tem as pessoas que têm comorbidades, os médicos, enfermeiros com comorbidades e acima de 60 anos estão fazendo. A linha de frente ficou para as pessoas que não têm comorbidade e abaixo de 60 anos. Então, eu estou na linha de frente. Então, o que é, gente? Pelo amor de Deus, é assim, todos os dias, tem que fazer isso todos os dias, um minutinho pelo menos. Chegou em casa, eu faço assim mesmo, olha, eu não sou, eu estou aprendendo, né? O básico, né? Para quem está começando, né? Para quem está começando, é pegar assim, olha, pega o medo, pega o cansaço, segura na mão, depois de um belo de um banho, né? Meditar requer um exercício diário, mas começa por aí. Pega essa tristeza, pega essa emoção, pega esse cansaço e só entrega. Só o fato de eu entregar, eu digo, eu não consigo sozinha. Então, é um pedido de ajuda ao divino. Então, ótimo, entrega isso e fala, eu não consigo sozinha. Eu não vou conseguir passar para vocês uma técnica de meditação, uma técnica de... Não dá imaginar uma luz, imagina do jeito que vocês puderem e quiserem. Mas o importante é do fundo do coração. Quando eu faço isso, gente, eu já estou aproveitando aqui e estou entregando. Peguei aqui, ó, e pego, eu entrego. Cada família que eu recebo, nossa, hoje tinha uma paciente que tem 36 gatinhos e ela estava sendo posta para fora de casa porque o inquilino tinha que ficar na casa e ela já não tem mais dinheiro, o marido também não. E o quintal viviam os gatinhos, 36. Gente, que amor que eu senti por aquela mulher. Mas um amor incomensurável. A preocupação não era com ela e não era com o marido, que estavam desempregados, eram com os gatinhos. Parece tão bobinho, né? Então, quando eu cheguei em casa cheguei em casa agora umas 6 e pouca, eu fiz meu banho, fiz meu ritual para poder sair daquela, né, daquela questão, dessa energia, e peguei tudo que eu tive hoje. E com essa compaixão enorme, que é o amor que você tem pelo outro, todo mundo até chorou hoje,
e entrega isso para quem vai resolver e está resolvendo. Ok. Eu queria dar uma dica também dessa questão para quem está começando, porque eu acredito que quem nunca fez uma meditação é muito difícil, né? As pessoas às vezes não conseguem se aquietar, porque na verdade a gente sabe, né, que meditar de certa forma é você esvaziar a mente, é você não pensar em nada naquele momento, não tentar colocar os sentimentos para descansar um pouco, as preocupações. Tem uma técnica que é muito simples, que qualquer um pode fazer, né? Como a Genice falou, entregar compaixão, amor, mas o exercício da respiração, né? Fazer uma respiração bem profunda, contando até 4. Inspira. Segundos, segura um pouquinho e vai soltando pela boca lentamente, contando até 4 novamente. Então, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta lentamente até 4. Quando você fizer o exercício da inspiração, você pode imaginar que você está inspirando uma luz verde, uma cor verde, e expirando o cinza. Por que o verde? Porque o verde, pela cromoterapia, é uma cor que equilibra, tá? Então eu posso fechar os meus olhos e inspirar, como se eu estivesse inspirando, colocando para dentro de mim uma luz verde por 4 segundos. Segura aquilo lá, até expandir o pulmão. Sente a respiração, diafragma, solta pela boca bem lentamente, colocando cinza para fora. O que é o cinza? Cinza é tudo aquilo que está em excesso que eu não quero mais para mim, tá? Outra técnica, tá no pânico, desespero, alguém no CTI, alguém morrendo na sua família, um amigo, tô desesperada, né? Não vai resolver ficar desesperado, só vai piorar a situação, né? O que a gente pode fazer? Substituir 3 pensamentos negativos, substituir um pensamento negativo por 3 positivos. Tem gente que não consegue meditar no início, né? Esvaziar. Então, assim, veio o pensamento negativo, pensa em 3 coisas positivas, coisas que te agradam, que te trouxeram felicidade, um jardim, uma cachoeira, o mar, as forças da natureza. Isso é maravilhoso. Quando você ainda não consegue meditar, ficar sem pensar em nada, você pode colocar uma música, uns sons da natureza e imaginar no mar aquela força das águas, aquela cor do mar linda, verde, azul do céu, né? O azul, quando a gente olha para o céu, o azul clarinho é uma cor que acalma, tá, gente? Não tem como dar uma aula aqui de cromoterapia, mas só para vocês entenderem que as cores acalmam. Então, o azul claro é uma cor sedativa. O verde é uma cor que equilibra. Então, pensar em plantas, pensar num jardim muito bonito, com um gramado muito verde, um céu azul bem clarinho. Então, o azul vai acalmar, vai ajudar nesse equilíbrio. O verde, então, é uma coisa básica. A gente precisa passar as coisas mais simples para vocês, né? Então, concorda, Genice? Então, é uma coisa que qualquer um pode fazer em casa. Oi? Não deu nada certo. Compra uma garrafinha de Skol, toma um chopinho e bebe. E conversa. Gente, conversar ainda é a coisa mais gostosa que tem. Pode ser com chopinho, como vocês quiserem, com água, com vinho. Então, não deu nada certo? Está irritado demais até para fazer isso? Sai um pouco daquilo, daquele momento, da forma do foco, né? Depois vocês voltam, né? Do foco, né? Oi? Para mudar o foco, né? Sai daquilo. E depois você volta, né? Então é isso. Eu acho que já está ficando muito extenso, né? Eu só queria mostrar para vocês uma última imagem aqui, para vocês verem, mas não está querendo passar, peraí. Que não dá tempo da gente falar de tudo, né? Mas aqui, ó, essa imagem, ela mostra uma aura harmonizada, que são os corpos sutis, né? E uma aura conturbada. O quanto que as energias negativas e os pensamentos obsessores, o que pode fazer com a nossa aura, né? Com o nosso corpo, nossos corpos sutis,
Nossos corpos sutis deveriam estar nessa vibração com essas cores. Não é isso, Genice? Ter relação com os chakras, para quem quiser se aprofundar e estudar mais um pouco sobre isso. Assim como está nessa imagem, seria uma aura saudável, tá? E aqui, ó, a gente traz para vocês também. Peraí. É porque eu não quero me estender muito, né? Eu acho que já acabou o nosso tempo. E assim, aqui a imagem, né? Essa imagem aqui, ela mostra como que poderia ficar uma aura desvitalizada por tudo aquilo que a gente já falou, da energia dos órgãos, da desvitalização. Esses pontos coloridos aí são os chakras, são centros de energia do corpo. Quem explica sobre chakras, para quem quiser ler, estudar um pouco sobre isso, é a medicina ayurvédica da Índia. E aí, através dessa medicina que nós aprendemos a trabalhar com a cromoterapia, na verdade, as cores elas têm um campo eletromagnético onde a gente consegue trazer um reequilíbrio para que a energia possa, de fato, voltar a entrar pelo chakra coronário, que é nesse violeta que está aqui acima da cabeça, né? Então, as práticas todas têm uma grande fundamentação científica, né, Genice? A gente estuda bastante para fazer. Muito. A gente pode, para quem, assim, mesmo com essa questão do Covid e do isolamento, talvez vocês consigam comprar, não sei, uma dica. Se você consegue comprar quartzo para entregar na sua casa, tem muitas pessoas entregando, empresas entregando, né? Existem essas pedras, os cristais, eles trabalham como um amplificador de energia e reequilíbrio energético, tá? Então, vocês podem comprar. Eu até coloquei aqui atrás para vocês verem, né? Eu tenho cristais, aqui, ó, pra vocês verem. Esse é um quartzo rosa, né? O rosa é a cor do amor. Então, quando a Genice falou de gratidão, né? A gratidão tem a ver com o chakra cardíaco. Quanto mais grato, mais vibração. Quanto mais grato, mais você vibra na cor rosa. O rosa é a cor do amor. Existe energia maior do que o amor? Nossa. Existe? Não, né? O maior poder vibracional é o amor. Não existe nenhuma energia negativa que seja maior do que o amor, né? E aí, assim, vou terminar os slides aqui mostrando a questão dos alimentos. A gente pode trabalhar com os alimentos também, aí vocês podem pedir orientação às nutricionistas, mas, gente, olha que imagem linda, né? Então, os alimentos, você pode estar controlando, usando da cromoterapia através dos alimentos. Então, os alimentos, né, coloridos, ter sempre na sua casa, se possível, frutas, né, de cores diferentes, legumes de cores diferentes. O prato sempre muito colorido, isso alegra o ambiente, que é o Feng Shui, alegra o ambiente, alegra a casa e equilibra a saúde, porque cada cor tem a sua função, certo? Isso a gente pode usar nas roupas também, por exemplo. A gente está muito ansiosa, está trabalhando muito, né? Eu falei, vou colocar uma blusa verde, porque o verde ajuda a equilibrar, para que eu não fique desequilibrada ou ansiosa no momento da apresentação. Né? Então, usar, a gente usa, né, Genice? A gente usa das práticas do nosso dia a dia. Isso. Né? Se liberta de pessoas que falam, que resmungam muito, se liberta de pessoas que estão na vibração do medo. Sai mesmo, gente. Eu agora já sou de pau. Tá falando muita coisa. Exatamente. Que não tá dando certo. Eu já viro, dá licença, eu vou ao banheiro, dá licença, eu tô com dor de barriga. Nossa, como eu tô tendo dor de barriga esse tempo. Nossa, mãe. Para fugir das pessoas que realmente atraem questões de medo, pânico e questões negativas. Isso. Nós vamos terminar. Assim, para aquelas pessoas também, Gê, que estão se sentindo assim muito desvitalizadas, sem energia para nada, até para começar a pensar em tudo que a gente já falou, a pessoa está sem energia. Então, uma dica é usar o vermelho, um pouco desse vermelho, né? Pode ser através dos alimentos, pode ser pegar sol, meio-dia, 10 minutinhos. Eu sei que o sol em excesso faz mal. Por quê? Porque o vermelho é terra, é chão, é chakra básico, né? Então, vai trazer aquela energia. Ou então, a pessoa que está se recuperando da Covid, né? Já parou de tomar medicamento, já saiu do isolamento, mas está sem energia, não consegue fazer nada. Tá faltando o quê? Tá faltando ti, tá faltando energia, tá faltando sangue. Então, a gente precisa trazer essa energia do vermelho. O vermelho é o fogo, o vermelho é quente. Então, é importante usar disso. Pode ser através de cores, de alimentos, de roupas, tá, gente? Então, essas são as dicas, assim. Aqui eu
ter outros alimentos que têm cores, ó, para quem não souber, qual que eu posso? Tem aí a laranja, tem os alimentos amarelos, os alimentos verdes, aí o abacate, a uva, as verduras, o azul turquesa, o azul índico. Então, nas cores dos chakras, né? E por último, eu coloquei aqui a decoração. O que eu quero? O Feng Shui é também uma das práticas integrativas que trabalha a harmonização dos ambientes. Para finalizar, eu queria terminar com isso, a minha parte, porque o ambiente influencia muito, né, Genice? A nossa casa, vamos pensar na nossa casa. Aquela casa bagunçada, aquele cheiro, de repente a casa não está com um cheirinho agradável, tem muito tempo que você não faz uma faxina, ou muitas coisas bagunçadas. Isso não é legal, né? Isso também influencia na nossa energia. É bom a gente estar sempre tentando equilibrar a harmonia do ambiente. Ter em casa, gente, que é uma coisa muito boa para vocês se equilibrarem, ter em casa água. Água em que sentido? Se você não tem uma fonte, não tem condições de ter uma fonte nesse momento, água é em movimento. Você pode pegar um pirex de vidro ou uma vasilha que seja de cerâmica e trocar a água, obviamente, que a água não pode ficar parada, já que você não tem uma fonte, mas ter um ambiente com uma água dentro da sua sala ou no seu quarto, porque a água, ela calma, né? Lembra que a água apaga o fogo? Então, a água equilibra, acalma o ambiente. Aqueles ambientes que tem muita briga, muita discussão, muita coisa negativa, a água é bom, né? O que mais que tem nos ambientes que pode ajudar a gente a equilibrar a nossa casa? O verde, então, são as plantas. Quem puder ter plantas em casa, animais, né, que trazem tantas alegrias para a gente. Então, eu acho que nesse momento de enfrentamento, a casa de vocês tem que ser o porto seguro de vocês. É chegar em casa e se sentir bem. Não é chegar em casa e continuar vivendo a pandemia. Não é chegar em casa e continuar vivendo a situação do Covid, né? Ligar Não a é televisão. ligar a televisão só ficar vendo tragédia. Não! Pensa assim, eu cheguei no meu porto seguro. Aqui eu vou ter uma casa cheirosa, vou ter uma comida gostosa, tem as pessoas que eu amo. Graças a Deus, as pessoas estão em casa. Então, não olhar para essa coisa de eu não posso ir para a praia, eu não posso passear. Gente, vamos ser gratos, como a Genice falou várias vezes, a gratidão. A coisa que eu mais sou grata hoje é a saúde da minha família, das pessoas que eu amo, a minha saúde. Então, isso é a melhor forma da gente equilibrar nossa energia. Então, assim, eu agradeço muito. O assunto é muito grande, dá vontade de sair mostrando tudo. Eu tinha pego aqui, ó, óleos essenciais, tinha pego isso aqui para falar para vocês que é dos pêndulos, né, Genice? Para falar da radiestesia, mas não deu tempo. Não vai faltar oportunidade. Então, assim, eu agradeço muito a troca. Vou passar a palavra para a professora Genice para ela fazer as considerações dela e falar para vocês que a professora Thaís pediu para falar que a gente tem esse projeto do LAPIC, né, que é de práticas integrativas. A gente não está podendo atender ninguém por causa da pandemia, está tudo fechado, mas a gente está estudando uma possibilidade de algum atendimento virtual também, de 15 em 15 dias. A gente está amadurecendo essa possibilidade e eu agradeço, tá? Desejo uma boa noite para todos. Eu deixo só aqui o meu telefone para quem quiser realmente me procurar no Zap. Quem me conhece já sabe que nós da FABA, né? Eu estou falando de mim, mas a FABA toda tem de estar atendendo hoje, né? Sempre uma palavra, um consolo, né? A ajuda é mútua, e quando a gente faz, o aluno também retorna, o colega retorna. Eu acho que essa comunhão está muito legal. A gente está fortalecendo muitas amizades, muita companhia, mesmo que seja virtual. Então, eu deixo o telefone para vocês. Fala um pouquinho também da possibilidade dos nossos atendimentos, né? Então, eu vou deixar o telefone. Quem quiser, gente, a gente pode estar fazendo um grupo para estar orientando, né? Para estar falando sobre isso. Enfim, quem quiser procurar, meu telefone está aí, é 9642-42315. E quando a gente voltar às aulas, a gente tem lá o nosso projeto, que é o LAPIC, que vai estar atendendo
quem tiver necessidade, tá? Um beijo para vocês, que eu vou lá, que minha cadela tá ali batendo na porta. A minha também. E eu vou abrir, os 2 meninos já chegaram. Lá pelo site da faculdade também, vocês têm acesso ao curso de pós em práticas integrativas. E também tem o contato, né? Lá tem o contato da gente, tem o nosso e-mail, né? E se vocês entrarem em contato com a instituição para perguntar qualquer coisa sobre o curso, as recepcionistas, as atendentes, elas sempre passam o nosso telefone e vocês têm um canal direto com o coordenador dos cursos, né, Genice? A gente sempre atende os alunos através do WhatsApp, tá bom? Então, obrigada. Um beijo no tchau, coração. Beijo no coração, beijo. Gê. Tchau, obrigada. Daniel. Obrigada, Daniel. Desculpa, hein? Ô, Gê, ó. Tchau, Daniel. Tchau, Carla. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.